Pessoal, vocês têm noção no tanto que a indústria farmacêutica vendeu no ano de 2023? Quase 100 bilhões de reais aqui no mercado do Brasil. E também a gente tem um exemplo no exterior da empresa produtora do Ozempic, que em valor de mercado atropelou várias outras grandes empresas, inclusive empresas de tecnologia da bolsa aí no exterior, tá certo? Mas vamos entender no nosso mercado aqui, se é interessante investir nesse segmento, quais são os riscos, os cuidados, se vale a pena ou não, exemplificando pela empresa Profarma, que foi sugestão de um inscrito, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E o resultado do quarto trimestre de 2023 do grupo Profarma foi de lucro líquido, positivamente com um crescimento de 398%, faturando ali 29,2 milhões de reais. Essa empresa, pessoal, ela se divide no grupo farmacêutico em dois aspectos diferentes. Ela tem a parte de Profarma distribuição e a parte Profarma de rede de drogarias. Então ela tem, que chama-se rede D1000. Ela tem ali a Drogas 1000, ela tem a Farmalife, Drogarias Tamoio e a Drogaria Rosário. Isso visa atender a diferentes tipos de público no nosso segmento brasileiro e arrecadar mais ali nos seus lucros, tá certo? E ela é uma empresa que começou lá em 1961, mas só em 2006 entrou na Bolsa de Valores, podendo ser negociada ali para aumentar também o seu capital e a gente poder investir e ganhar ou perder com esses investimentos, tá certo? O valor de mercado dessa empresa é de 652 milhões de reais, sumarizado em mais ou menos 123 milhões de ações. Só que dessas 123 milhões de ações, apenas 22% é possível ser negociada, né? Chama-se de free float. Então não são todas as ações que estão disponíveis para nós. Algumas ações estão ali com os detentores majoritários, tá? A sua liquidez média diária de 1,2 milhões de reais é uma liquidez para uma microcap bem interessante, fácil de entrar e sair dessa empresa. E, por incrível que pareça, nos últimos 12 meses reportou um dividend yield de 9,7%. Aí eu acho que os seus olhos brilharam, eu tenho quase certeza, né? Mas vamos ficar atento que o mundo não se resume a dividend yield, tá certo? Só para a gente entender a estrutura acionária do grupo Profarma, a maior participação é da BPL Brasil Holdings Company, que tem ali 38,18% de todas as ações disponíveis, né? Só os 22% estão para nós. Ali tem ações em tesouraria também e mais abaixo divide-se nos ramos segmentares ali do grupo Profarma, tá certo? E é uma empresa para a gente analisar o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa saber é das suas receitas, né? Se é uma empresa que vende, se é uma empresa que lucra. Então, analisando os números nos últimos trimestres dos últimos 5 anos, a gente percebe o quê? Crescimento de receitas, lucro bastante modesto. A gente vai conversar bem profundamente aqui sobre essas duas questões para você entender de onde está indo o dinheiro. Quem investiu no grupo Profarma, lá em 2006, chegou a pagar R$ 31 no valor da ação, que hoje está custando nada mais, nada menos do que R$ 5,27. Ou seja, uma rentabilidade bastante negativa. Se a gente compara isso com as small caps, o índice de SMLL, né, que ele agrupa ali todas as small caps mais negociadas da Bolsa de Valores, nos últimos 10 anos, sei lá, de 2009 para cá, rentabilidade de 156% que investiu nas small caps e a rentabilidade menos 58% no grupo Profarma, tá certo? Colocando ali, você pode perceber essa margem, essa linhazinha tracejada preta que eu tracei, e a maior parte do tempo, dessa linha de tempo, o grupo Profarma teve as suas ações com rentabilidade negativa, tá? Então, o que a gente precisa entender? Os números. Quando a gente analisa os números aqui, a gente tem evolução trimestral, mas vamos focar ano a ano. Por quê? Porque é princípio da estrutura organizacional, digamos assim, do nosso canal aqui, ações mais a longo prazo. Então, analisar trimestralmente, ok, vai te dar um certo, como que eu posso dizer? Uma certa noção, mas a longo prazo a gente usa anual ou de 5 em 5 anos também para ver ali de forma mais consolidada, tá? Então, trazendo aqui os últimos 2 anos, o que a gente tem? Primeira coisa que a gente precisa olhar aqui, ó, receita bruta consolidada. Em 2022, 8,9 bilhões de reais,
2023, 10 bilhões de reais em receitas, um crescimento de 11,8%, bastante positivo, né? Promissor. Depois, a gente percebe que a maior parte dessa receita vem da Profarma Distribuição, não são pelas drogarias, são pela distribuição dos medicamentos ali, faturando 9,5 bilhões de reais, que também é um crescimento de 11,6%. Depois, de tudo isso, sobra o seu lucro bruto, né? O lucro bruto foi de 1,2 bilhões frente a 1,145 de 2022, estão tendo um crescimento de 12,8%. Então vamos atentar aqui para o lucro líquido, que é o mais importante para o acionista final, e para a empresa em si também, que teve ali um decréscimo de 12%, né? De 2022, 87 milhões e 76,7 milhões em 2023 agora. Então, assim, é uma empresa que ela teve um crescimento de quase 12% nas suas receitas, teve um crescimento na distribuição de medicamentos, teve um crescimento no seu lucro bruto, mas o montante lucro líquido teve um decréscimo de 12% comparando ano a ano. Se a gente compara trimestral, a gente tem um crescimento de 398%, analisando o quarto TRI de 2022 e o quarto TRI de 2023, só TRI a TRI. Mas a gente percebe que, numa escala maior de tempo, esse lucro foi bastante corroído, e a gente vai entender por que esse lucro foi corroído para que você se torne um investidor melhor. Vamos analisar aqui as suas receitas, não só nos últimos 2 anos, mas nos últimos 4 anos tem crescido sim, né? Então a gente percebe que de 2020 ela saiu de 6,3 bi para 10 bi em 2023, tendo um crescimento médio de receitas exemplificado pelo CAGR, CAGR, de 16,6%. A média do setor, para você ter uma ideia, é de 11,8%, segundo os dados que a própria indústria fornece para a gente, tá bom? Então, um crescimento é uma empresa que cresceu mais do que a média de mercado, de acordo com os dados aqui que a gente tem, tá certo? O lucro, a gente viu que cresceu 12,8% de forma anual, mas de forma trimestral ele chega a ser mais ondulatório, tá? O EBITDA também é um pouco ondulatório com o passar dos trimestres, mas a gente vê um crescimento de EBITDA, né, de capacidade de geração de caixa de mais ou menos ali 65%, né? Então, de 2,3 passou-se para 3,7 a sua margem, tá? O resultado líquido também e a margem líquida, a gente percebe que teve esse salto de 398%, mas a margem é muito pequena. A margem era 0,3%. Então, de 100% que a empresa receitava, 0,3% era o montante final que sobrava. Hoje já é 1,3%. Então, uma margem muito apertada, né? Então, essas empresas que têm uma margem muito apertada, o que elas geralmente fazem? Elas precisam de vender uma quantidade estratosférica de produtos, gasta-se muito para poder vender esses produtos, gasta-se muito com impostos, mas na hora do lucro final é muito pequeno. Então isso faz a margem ficar pequena. A margem é essa diferença entre a receita total e o seu lucro líquido, né? A porcentagem do lucro líquido ali, que é bastante pequena, tá? E se a gente for pensar assim, beleza, então de 10 bilhões que ela receitou, se sobrou 76 milhões, a empresa deve investir bastante para crescer, deve estar endividada, né? Fazendo ali, pagando algumas dívidas por conta desse crescimento de forma anual, mas não. A sua dívida líquida pelo EBITDA segue em linha, 2,1 dívida líquida por EBITDA, mais ou menos igual ali ao quarto TRI de 2022. Então tá teoricamente aceitável com uma pequena variação, né? Se a gente for analisar aqui, mais importante agora, que é o que me fez gastar mais energia para poder produzir esse conteúdo, que inclusive peço para que você compartilhe com quem está começando a investir. Não deixa a pessoa investir cegamente, não. Vá no canal do Investidor Classe Média, assista todos os vídeos que você vai conseguir começar os seus investimentos de forma mais segura, vai aprender a analisar as empresas, tá bom? Eu preciso que você faça esse bom grado para mim, tá? Fazendo favor, compartilhe aí, porque o canal precisa crescer também, né? Vamos lá, então falando em crescimento, vamos ver se é o crescimento dessa empresa aqui. Tá vendo os números bem pequenininhos, né? Mas vamos dar uma ampliada nisso daqui, tá? O que a gente precisa ficar atento na demonstração de resultados? Olha só,
Então, uma empresa que teve uma receita de 10 bilhões, a gente percebe que a receita líquida, né, tirando ali os impostos, foi de 8,6 bi. Ok, cresceu mais do que 2022. Mas olha aqui, ó. Custos, mercadorias vendidas e serviços prestados. 7,3 bilhões em gastos com mercadorias, vendas e prestação de serviço. Então, é uma empresa que realmente teve o seu resultado muito impactado por conta desses custos, né? São geralmente empresas que são atacadistas, varejistas, elas trabalham em comércio de forma desse jeito, eles têm uma margem muito pequena. Você que tem seu comércio, você pode deixar aqui no comentário se a margem é pequenininha mesmo, né? Então a gente percebe que sobra só 1,2 bi, né? De 10 bilhões, né? Bastante dinheiro, né? Eu nem sei quanto que é 10 bilhões assim, sabe? Sobrar só 1,2 bi é bastante desmotivador. Mas assim, é a realidade do mercado, tá? Não é que a empresa é ruim, a realidade do mercado é essa. A gente percebeu também que gasta um pouquinho com a tributação, 7,6 milhões, né? Então, tributação de dividendos está aqui já, tá bom? Finalzinho, lucro líquido, 76 milhões. Então, sim, o que eu quero que você entenda com isso daqui? Quando você vai analisar um resultado de uma empresa, inclusive manchetes, você viu lá, 398% de lucro no último trimestre. Fala, poxa vida, é uma empresa que tá nadando de ganhar dinheiro, né? Mas não é tudo isso, tá, pessoal? Então, o que a gente viu aqui? A diferenciação entre o tanto que precisa vender, o que vende e capta, com o tanto que precisa gastar para manter esse negócio funcionante. Aí sobra só um pouquinho, né? É como se exemplificamos aqui num consultório, se eu faturo 10 mil por mês, seria em tese 7 mil só para manter o consultório funcionante, depois mais outras empresas, depois mais outros tributos, aí dos 10 mil sobra para mim R$760. Entendeu a disparidade? Então assim, uma small cap, né, micro cap, o que a gente tem que analisar para resumir aqui? Foi super precificada no seu início de IPO, porque esperava-se muito dessa empresa. Conforme a demonstração de resultados trimestralmente foi muito pequena, o valor foi corrigido. Não é que a empresa deu prejuízo, que esse valor que era R$36 foi corrigido para R$5. Eles pensavam, então a empresa não vale tudo isso. Ela só vale R$5 por ação, entendeu? Então isso que aconteceu, infelizmente é uma empresa que precisa gastar muito para poder ter algum lucro. Também sofre com as ondulações do mercado, tanto interno quanto externo, né? E se você coloca isso na sua carteira, é interessante, né? Lembrando que não é recomendação de investimento, uma pequena parte, né? Essas empresas, assim, que muito apertada e tal, preço esticado, variação negativa no Ibovespa, sei lá, 5% na carteira no máximo, se você quiser ser investidor. Eu, particularmente, fico fora do segmento, porque a minha filosofia é uma filosofia mais pagamento de dividendos. Então a gente percebe que ela sim paga dividendos, mas dividendos pequenos, porque o lucro é pequeno, tá certo, pessoal? E espero que você tenha sanado as suas dúvidas aí, que me fez a pergunta e pediu para fazer a análise, e você também que é aí um inscrito do canal, né? Se você não é inscrito, você vai fazer o quê? Vai se inscrever, clicando aí no botãozinho de se inscrever, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo e você vai receber a notificação. Vai deixar o like também para mim, por gentileza. E eu preciso do seu comentário para eu saber se é só eu que não gosto desse segmento de farmácias, ou se eu estou enganado, se eu preciso rever os meus conceitos, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui o final. Muito importante que você fique até o final do vídeo, tá? Dá muito trabalho fazer isso aqui. E te vejo no próximo. Até mais.